Eu sou Leandro Alano, mordomo-mor da Casa Imperial Luso-Brasileira, e estamos entrando no ar ao vivo, transmitindo para o Facebook, para o grupo Aliança Restauração Nacional. Já está aprovada a alteração do nome deste grupo, nós já vamos comunicar na sequência. Esta é a transmissão da quinta live, da quinta transmissão ao vivo do Mordomo-mor, nesta segunda temporada. Simultaneamente, nós estamos participando também de uma live junto com um grupo Povos da Antiguidade. Nesta live, o assunto é Revolução de Avis. Esta live, este vídeo, vocês podem baixá-lo e vocês podem transmiti-lo pelos seus canais de YouTube pedindo autorização. Aí o canal Linda Nuvem, o canal Movimento Monarquista Unificado e outros canais que têm interesse também em transmitir, ou ele inteiro ou segmentos dele, podem falar conosco, a gente autoriza. Bom, em primeiro lugar, respondendo aquela pergunta que me fizeram, eu ainda não tinha respondido. Me perguntaram o que é o mordomo-mor e o que faz. Bom, algumas ordens de cavalaria e congregações religiosas, elas têm como um administrador a figura do mordomo-mor. Também isto acontece em algumas casas nobres. Antigamente, no Reino de Portugal e nos reinos da Península Ibérica, quem governava era o mordomo-mor. O mordomo-mor era o chefe de todos os oficiais da Casa Real, né? E na França era chamado de prefeito, mordomo, enfim. Depois veio o condestável, que nesse caso, hoje o assunto que nós vamos tratar é a Revolução de Avis, e nós vamos falar de Nuno Álvares Pereira, que depois veio a ser São Nuno. Ele foi mordomo-mor, ele era o mordomo-mor. Depois eu contextualizo a função dele, o que ele fez como mordomo-mor, e depois ele veio a ser condestável. Também o condestável era quem governava, equivalente hoje ao primeiro-ministro. Tá? Então, na monarquia, as pessoas têm a ideia de que o rei, o imperador, é um absoluto, ele é um autocrata. Na verdade, sempre na monarquia há um oficial que governa, que administra. Os políticos na monarquia têm o papel deles restrito a funções administrativas, meramente administrativas. Como nós não temos monarcas, nós estamos na república, os políticos eles assumem um papel muito maior do que o que realmente se precisa deles, e isso dá as distorções e as discrepâncias que nos afligem. Eu vou me apresentar. Meu nome é Leandro Alano, sou mordomo-mor da Casa Imperial Luso-Brasileira. A Casa Imperial Luso-Brasileira é um dos 12 ramos descendentes de Dom Afonso Henriques. É um dos ramos que reclama o trono brasileiro ou português, ou os dois. Existem outros ramos, existem outras linhagens também qualificadas. Enfim, nós representamos Saúma e nós temos uma proposta de unificação, de convocação de cortes e de verdadeiramente fazer a restauração. Esta é a minha missão hoje como mordomo-mor, organizar o movimento de forma que possamos fazer a restauração ao mesmo tempo que também organizo a casa, essa casa que é o ramo Avis Trastâmara. É um fato sem paralelos, uma aparição divina cristã para fundar uma dinastia ou um reino. Isso aí só tem na Bíblia com os israelitas. Isso só vai se repetir quando o povo, naquele então, o povo estava orando e estava pedindo por um rei, e na aparição que Cristo fez antes da batalha de Eurique para Afonso Henrique,
Afonso Henriques, nesta aparição ele explica isto, que o povo estava orando e pedindo um rei, e que este rei era ele, e que ele entraria na batalha e sairia dela como rei. Resumindo, as revelações que foram feitas na Cristofania. Cristofania é o quê? É uma aparição de Cristo. Assim se funda a nossa monarquia. As outras monarquias elas não têm um mito fundador cristão. Todas elas têm mitos fundadores bárbaros ou pagãos, né? Por exemplo, Habsburgo se fundou na roubada do Velocino de Ouro, que era um pelego, o tosão de ouro era um pelego sagrado dos deuses. E eles roubaram esse, e isso deu poder a eles. Então, dos deuses do Olimpo. Não é pagão, não é cristão. Eles não foram ungidos, jamais, pela igreja. Então, eles não eram vassalos de Deus, nem da igreja. Tá? E essa é uma característica que difere a nossa monarquia das outras monarquias, é que nós somos vassalos de Jesus Cristo, os demais são vassalos também de Jesus Cristo, mas através da igreja, são vassalos do Papa. E o Papa seria o representante, vicário de Cristo, né, o vigário de Cristo. Então, o que difere a Cristofania de Eurique e o mito fundador de Portugal com o mito fundador de outras monarquias, que é isso que eu quero chamar a atenção? O que difere é que nós fomos... nosso mito fundador é um mito cristão, é uma aparição de Cristo. E os mitos fundadores de outras monarquias, de outras dinastias, são mitos ou pagãos ou bárbaros. Eles não são cristãos.